Então, vou começar a trabalhar aqui uma parte dessa matéria, né, relativa à calorimetria, que nós vamos intitular de transformações. Perfeito? Ou seja, as transformações das fases. Aqui eu não vou me estender muito, porque são conceitos bem tranquilos aqui, né, conceitos que está todo mundo familiarizado. Então, se eu tenho aqui as chamadas transformações. Bom, então nós sabemos que de maneira básica, né, qualquer matéria, ela pode apresentar três estados básicos, né? Ela pode se apresentar de forma sólida, são sólidos. Ela pode se apresentar na forma líquida, são os líquidos, e ele também pode se apresentar na forma gasosa. Ok? Até aí, nenhuma novidade, beleza? Bom, e o exemplo clássico que a gente costuma utilizar, perfeito, é em relação à água, e que nós sabemos de uma forma geral que a água, na temperatura de 0 graus Celsius, ela se apresenta, em regra, perfeito, na forma sólida. A 100 graus Celsius, ela se apresenta, né? Ela vai entrar no processo de ebulição. Então, aqui nós temos a forma gasosa. E, em regra, quando a temperatura varia de 0 menor x 100, na forma líquida. Perfeito? Essa é a regra. Você está cansado, né, de saber isso daqui, eu acho que não tem nenhum problema. Bom, o que acontece aqui? Isso aqui eu tenho condições especiais, né? Isso daqui para um ATM, para uma atmosfera, perfeito? A nível do mar, por assim dizer. Bom, e para a gente entender aqui algumas grandezas que vão aparecer para a gente vai ficar atento a duas grandezas bem especiais, que é a grandeza temperatura que foi exaustivamente estudada, né? E a grandeza pressão. Ok? Lá no estudo de um tema que é pressão atmosférica, você já sabe que lá na pressão atmosférica, quando a gente estuda a pressão atmosférica, a gente costuma apresentar um desenho, perfeito? Um desenho bem didático, que é, você imagina que aqui você tem o nível do mar, tá? Desenhar um marzinho aqui. Aqui você tem algo a nível do mar. E aqui você tem algo acima do nível do mar, que eu vou colocar como exemplo duas cidades clássicas, né? Aqui a gente pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, beleza? Cidade do Rio, e aqui a cidade de Belo Horizonte, que são exemplos clássicos. E aí eu vou imaginar aqui em cima, sem fazer distinção que a geografia faz das camadas, vou imaginar que aqui é a atmosfera. Perfeito? Atmosfera, mira atmosférica. Ok? Bom, o que acontece? Nós sabemos que a pressão atmosférica é a pressão que a coluna de ar exerce sobre um determinado ponto qualquer. E a atmosfera é a camada de onde eu consigo verificar ar, perfeito?
de uma forma bem simples, né? Então, a coluna vai ser representada por essa cor verde. Ela é dada dessa forma aqui. Então, sobre Belo Horizonte, eu tenho uma coluna de altura que eu vou chamar de H em Belo Horizonte, que ela tem esta altura aqui. E no Rio de Janeiro, a gente já sabe, isso aqui é tudo revisão, que eu vou ter uma coluna cuja altura é maior. E aqui eu vou chamar de H do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, daqui eu tiro a seguinte conclusão. A pressão atmosférica, que eu vou chamar de P, no Rio de Janeiro, ela é maior do que a pressão atmosférica em Belo Horizonte. Tudo bem? O que significa que aqueles dados que eu apresentei sobre a água, deixa eu ver qual cor que eu usei, salvo engano foi vermelho, né? Vermelho e cinza. Então, a gente sabe que aquela questão dos 0 graus, de 0 a 100 e de 100, ela vale para o Rio de Janeiro. Perfeito? 0 graus estado sólido, porque ele está a nível do mar, né? 100 começa o processo de ebulição, E de ebulição, S de sólido, e o tal do 0, X, 100 graus Celsius. Perfeito? Aqui eu tenho o estado líquido. Agora, em Belo Horizonte, isso daqui eu tenho valores diferentes. Dos apresentados. Ok? Ou seja, repare que a pressão, eu expliquei isso tudo para virar e chegar à seguinte conclusão. A pressão como um todo, ela influencia nos pontos, né, de solidificação, liquefação, evaporação, fusão, enfim, todas aquelas coisas que a gente estuda no diagrama. Perfeito? Só que eu não preciso verificar a alteração de pressão só na mudança de região. Eu posso ter um sistema controlado no qual eu altero a mudança, né, dessa pressão, por assim dizer. E nós vamos ampliar o nosso conhecimento aqui, nós vamos mostrar um gráfico aqui, nós vamos fazer o chamado diagrama. Perfeito? Vou fazer o chamado diagrama de fases para tentar explicar de uma forma mais técnica como que ocorre a mudança do estado físico da matéria. Perfeito? O diagrama de fases ele é um gráfico bem especial, pouca gente conhece ele, tudo bem, mas ele é extremamente importante para a gente tentar entender como que essa pressão e temperatura influenciam no estado da matéria. Então, eu vou tentar fazer um eixo aqui. Perfeito? Meu primeiro eixo vertical. E agora eu vou fazer um eixo horizontal. Tudo bem? Vou tentar fazer um eixo horizontal aqui. É bom que você pare o vídeo, né, e vá copiando, isso é bem importante. Difícil deixar em um, vai ficar meio torto mesmo. Difícil eu conseguir, pronto. Difícil, mas consegui. Então, aqui, perfeito, tirar minha reguinha daqui. Aqui e aqui, no eixo horizontal, eu vou ter a grandeza temperatura. Vou colocar um T de temperatura aqui, perfeito? Não importa, pode ser em graus Celsius, Kelvin, não importa isso para a gente no momento. E aqui, no ponto aqui, eu vou ter a pressão P, tudo bem? Que no sistema internacional é Pascal, ou que a gente está acostumado mais a trabalhar na hidrostática, talvez seja o ATM, né?
Bom, então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um gráfico. O diagrama de fase ele é um gráfico bem interessante e ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Vou tentar fazer ele de genérico na cor cinza e depois eu separo as cores para você entender. Ele tem a cara mais ou menos assim. Tudo bem? Isso é um diagrama de fases de uma substância qualquer. Pode ser água? Pode, mas aqui eu não vou colocar os valores relativos à água, aqui é só para a gente entender o gráfico de diagrama de fase. Primeira coisa que para a gente entender o gráfico de diagrama de fase, é tentar entender qual que é o estado da matéria em cada caso. Em qualquer ponto deste aqui que eu vou desenhar aqui, ó, que eu estou desenhando uns pontinhos qualquer, perfeito? Só para referência, em qualquer ponto desse aqui, qualquer região dessa aqui, eu vou ter a matéria no estado sólido. Perfeito? É meio simples, né? Aqui eu tenho sólido, nessa parte aqui, como se fosse nesse cálice, perfeito? Eu tenho líquido. Perfeito? E aqui embaixo, aqui, o que restou para a gente, eu vou ter o vapor. Ou seja, só a título de exemplo, se eu tiver um ponto A aqui, um ponto A qualquer, pergunta, qual que é o estado da matéria neste ponto A? Resposta, vapor. Se eu tiver um ponto B aqui, qual que é o estado da matéria no ponto B? Sólido. Se eu tiver um ponto C aqui, qual que é o estado da matéria? Vai ser líquido. Perfeito? Só para você entender como que ocorre a leitura deste gráfico aqui. Beleza? E agora que a gente entende o que eu quero dizer com isso daqui. Este ponto aqui, perfeito, que é o grande ponto interessante, vou colocar ele de vermelho, T, perfeito. Este T é um ponto muito especial e ele tem um nome por isso, é chamado ponto triplo. E assim como o próprio nome quer dizer, este ponto T aqui, ele é o ponto triplo, perfeito? Ou seja, existe uma temperatura muito especial, ok? Existe uma temperatura muito especial e existe também uma pressão muito especial, P, vou chamar de PT e TT, temperatura no ponto triplo, pressão no ponto triplo. Existe isso, tudo bem, para substâncias quais? Qualquer uma, perfeito. Claro que de substância para substância, essa condição de pressão e temperatura, vai ser diferente, mas existe uma pressão muito especial, uma temperatura muito especial que a matéria, ou seja, o corpo de uma forma geral, vai se encontrar nos três estados. Ao mesmo tempo, ela vai ter parte sólida, vai ter parte líquida e vai ter parte gasosa. Ao mesmo tempo. Assim como, por exemplo, se a gente pegar o ponto de fusão de uma substância qualquer, nessa temperatura de fusão, eu vou ter o estado da matéria, né, parte dela sólida e parte líquida ao mesmo tempo. A inovação aqui é que existe um ponto muito especial que eu vou ter também o gás, nesse caso. Perfeito? Eu acredito que, né, tenha ficado claro. Mas, afinal de contas, para que serve esse gráfico inteiro? Olha só que interessante. Vamos pegar um ponto aqui onde o cara começa sólido. Um ponto qualquer. Vou chamar esse ponto aqui de A. Perfeito? Neste ponto A, repara que eu tenho uma temperatura associada a ele e eu tenho uma pressão associada a ele. Tudo bem? Que seria a temperatura TA e a pressão PA.
Imagina que eu faço essa matéria, né? Eu pego este ponto A e elevo a temperatura. O que vai acontecer? Eu vou elevar e pá! Bateu aqui. Neste ponto, o que eu vou ter? Se eu continuar elevando a temperatura sem mudar a pressão, olha onde esse cara vai vir. Ele vai passar do estado sólido direto para o estado vapor, que a gente chama de sublimação. Perfeito? Agora imagine um outro exemplo, que eu pego este ponto A agora, eu vou descendo ele, ou seja, eu vou diminuindo a pressão sem mexer na temperatura. Olha o que acontece com ele. Vai sofrer de novo a sublimação. Perfeito? Tranquilo? O que eu quero dizer com isso? Que eu posso brincar de mudar o estado da matéria brincando na mudança da pressão e da temperatura. A gente está acostumado, quando a gente coloca uma água para ferver, a aumentar a temperatura de um corpo, por exemplo, sem a mudança na pressão, sem a mudança da pressão. A pressão praticamente fica constante no ambiente que a gente está. E aí, para a água, a gente consegue ver exatamente a mudança do sólido para líquido para vapor. É como se, vou apagar aqui esse ponto A, tudo bem? Vou tentar ir apagando ele aqui. Aliás, deixa ele aí, porque vai demorar demais. É como se a água representasse para mim esse ponto B aqui. Um ponto B, que eu tenho uma temperatura e eu tenho uma certa pressão. No caso, numa região de Belo Horizonte um pouco menor do que 1 atm. E aí, o que eu faço? Eu vou aumentando a temperatura. Então, cheguei aqui na temperatura de 0, vamos supor que aqui fosse representar essa temperatura 0 graus, um pouco acima de 0, na verdade, né? Aí, o que aconteceria? Vou pegar Rio de Janeiro, fica mais fácil, né? B, aqui tem 0, então aqui vai começar a sublimação, e aqui, eu aumentando a temperatura, na hora que eu chegasse aqui, né? A gente pode pensar que o gráfico ele tem essa cara aqui, né? Completando assim. Aqui, eu vou ter a mudança, vou começar a mudança líquido-gás, e se eu continuar aumentando a temperatura, eu tenho esse ponto B agora aqui, e esse ponto B agora aqui. Que estado que ele vai estar? Ele vai ter o estado de vapor. Esse gráfico é o gráfico que mostra para a gente como que a gente brinca em função da pressão e da temperatura para o estado, para a mudança do estado da matéria. Poucas pessoas conhecem este gráfico, poucas pessoas interpretam este gráfico, e este gráfico ele é muito importante e aparece demais nas provas. Tranquilo? Perfeito? Este gráfico ele pode sofrer desmembramentos, tudo bem? Posso pegar, por exemplo, e imaginar um gráfico só para analisar a fusão, ou seja, só a passagem, né, líquido-sólido, e se eu fizesse um gráfico para analisar a fusão, eu simplesmente estaria analisando um gráfico mais ou menos desse tipo aqui. Vou fazer só um esboço, tá? Agora sem nenhum rigor. Vou pegar aqui, pressão da mesma forma, temperatura da mesma forma, e agora aqui eu desenharia um gráfico desse, só essa partezinha aqui, que é equivalente a essa parte aqui do gráfico, né? A primeira linha do gráfico, por assim dizer, sem formar o cálice. Bom, então aqui eu tenho esse gráfico aqui, e aí eu poderia analisar, por exemplo, vamos pegar aqui, né, um amarelo, para analisar aqui, uma pressão que eu vou chamar de, vou pegar aqui uma pressão que eu vou chamar de 1, aqui uma outra pressão que eu vou chamar de 2, tudo bem? A pressão P1 aqui, eu vou ter o ponto de fusão para uma T1 qualquer. Já para uma pressão maior, olha o que acontece com a temperatura para ser possível fundir. A temperatura faz o quê? Aumenta. Perfeito? Para a pressão, aí aqui a gente tira, né? Quanto maior
a pressão P de algum lugar, como consequência, eu vou ter uma temperatura maior. Em bom, claro português, para provocar a fusão, perfeito? Quanto maior a pressão, mais temperatura eu preciso. Lembrando que essa parte aqui eu teria o sólido e aqui eu teria o líquido. Tudo bem? Vou fazer um outro esboço aqui só para você entender. Um gráfico aqui em cima, o gráfico que eu desenhei lá em cima era algo assim, não é? Ok? Não era alguma coisa assim? Bom, e aqui eu não tinha o estado sólido e aqui eu não tinha o estado líquido. É como se eu tivesse desenhado essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha que eu acabei de achurar de verde é essa parte que eu desenhei aqui. Perfeito? Tranquilo? Porque eu desconsiderei, neste exemplo, essa parte aqui, que é a parte do gás, porque eu estou analisando só a fusão. Tá joia? E eu poderia fazer uma coisa também, né, bem parecida, que é para analisar, por exemplo, a mudança do estado sólido para o líquido. Tudo bem? Que é a mudança, né, relativa a só o sólido e só o líquido. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e para o sólido só para o líquido, é só você lembrar daquele exemplo que eu falei lá atrás sobre a pressão atmosférica. Ou seja, se você imaginar, pega Belo Horizonte de novo e compara com o Rio de Janeiro. A água no Rio de Janeiro, ela ferve praticamente a 100 graus. Por quê? Porque lá eu tenho uma pressão a nível do mar, que é a pressão de 1 atm. Perfeito? E em Belo Horizonte, agora a gente vai entender, em Belo Horizonte, a gente sabe que a água, ela ferve, eu vou colocar um número aqui só didático, tá? 98 graus Celsius, numa temperatura menor do que a do Rio de Janeiro. E a pressão em Belo Horizonte, a gente viu lá, ela é menor do que 1 atm. Vamos colocar aqui que ela for, né, que ela seja 0,9. Tudo bem? Esses números são meio fictícios, mas a ideia está correta. Que a ideia é o seguinte: a água ferve em Belo Horizonte a 98 porque a pressão atmosférica ela é menor. Ou seja, quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura que eu preciso para fazer ferver algo. Beleza? Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura que eu preciso para fazer ferver algo, para fazer com que a água, no caso, entre em ebulição. Então, é uma consequência praticamente, né? É praticamente o que eu acabei de te explicar desde o início para a gente chegar a uma conclusão mais trivial. Mas para que serve isso? Isso daqui é para a gente entender, para a gente conseguir visualizar que tudo que a gente entende como pressão e temperatura é representado por este gráfico aqui. Tudo bem? Perfeito? E existe uma análise também, que é o gráfico, né? Aliás, vamos pensar em gráfico não, vamos pensar, aliás, pode até pensar em gráfico se você usar esse daqui, né? Que é a passagem de sólido, tudo bem? Direto para vapor. Poderia até ser direto para líquido também. Por quê? Eu pegar um sólido e conseguir trazer ele para o líquido, também, né, eu consigo fazer isso por meio do aumento de uma pressão. O gráfico de fase da água, isso aqui foi uma substância genérica e a gente usou a água aí como exemplo, né? Mas o gráfico da água, gráfico relativo ao ponto triplo da água, vou colocar aqui, ó, o gráfico ponto triplo da água,
Ele tem uma cara um pouquinho diferente. Nossa, o que eu escrevi aqui? Da água. Ele é um pouquinho, ele tem uma cara um pouquinho diferente da que eu desenhei lá para vocês para a substância genérica. Ele tem uma carinha mais assim, ó. Ele tem uma cara mais desse tipo assim, ó. Repara que aqui é mais, agora está mais para um cálice ainda, né? Perfeito? Ele tem essa cara. Quando eu falo cálice é porque você imagina que eu estou jogando água aqui dentro, aí a água vai ficar parada aqui, aí isso é um cálice. Tudo bem? É só para desenho, né? Isso aqui não tem nada a ver com cálice. Tá joia? E quais são os estados da matéria? A gente já sabe que aqui eu tenho sólido, a gente já sabe que aqui eu tenho líquido, e a gente sabe que aqui eu tenho gás, e a gente sabe que aqui eu tenho o ponto triplo da água. Por quê? Porque para a água as coisas funcionam um pouquinho diferente, tá? Ela é um pouquinho, ela tem várias particularidades, né, de substâncias anômalas, né, de comportamento anômalo. O que acontece? Para a água é importante a gente verificar, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui, tudo bem? Que é esse ponto eu vou chamar de A para ficar bem difícil. Então a gente tem um ponto sólido. Se eu aumentar a pressão, mantendo a temperatura constante, o que vai acontecer com a água? Ela vai começar a fundir. Perfeito? Ela vai começar a fundir. Tem uma experiência que ela é muito batida, muita gente mostra ela, tem vídeos do YouTube sobre ela, enfim, que é o seguinte: você coloca um bloco de gelo, vou tentar desenhar um bloco de gelo aqui, né? Vou tentar desenhar um bloquinho de gelo aqui. Vamos lá. Opa, difícil aqui. A tecnologia ajuda a gente, mas nem sempre, né? Então eu vou fazer aqui um bloquinho de gelo aqui, nesse caso, perfeito? E eu vou imaginar que esse bloquinho de gelo tem uma corda nele aqui, com um pezinho. Aqui ele entende como se eu quisesse partir a figura e eu não quero. Um pezinho aqui, perfeito? E um pezinho lá atrás, como se eu estivesse colocando eu colocando um fio bem fino e dois pesos aqui em cima desse bloco de gelo. O que vai acontecer nesse caso? Onde o fio tem uma espessura muito pequena, aqui eu tenho um aumento da pressão. Eu tenho um aumento da pressão sem aumentar a temperatura. Sim, porque o gelo ainda está, né? Vamos pensar, o gelo ainda está a 0 graus. Então, aumentando isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou acabar esse aumento da pressão neste ponto aqui, ó, onde eu puxei a seta. Neste ponto aqui, eu vou acabar provocando a fusão do gelo. Exatamente esse exemplo é exatamente este ponto A aqui, ó. Estou aumentando a pressão, lembrando que esse gráfico é pressão por temperatura. Eu estou aumentando a pressão e aí eu vou provocar a fusão do gelo. Só que à medida que essa corda desce, à medida que essa cordinha vai descendo, se ela tiver, vou tentar desenhar ela no meio, tá? Se ela tiver já lá no meio do bloco, tentar desenhar ela lá no meio aqui, ó. Tentar desenhar o bloco de novo. Perfeito. Vamos lá. Tentar desenhar um bloco de gelo. Aqui. Agora, com essa cordinha, ela está passando lá no meio, né? Difícil eu conseguir desenhar isso aqui. Nossa,
muito difícil. E aqui era onde ela tinha começado, tá vendo? Onde está pontilhado. Então ela já está lá no meio. Eu aumentei a pressão, ela foi fundindo, deixando a água líquida descendo, 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 e aqui ela está no meio, tá? E é como se eu tivesse tirado uma foto. Esse ponto pontilhado aqui, ó, sofreu a solidificação. Solidificação. Ou seja, ele voltou a ser sólido. Por quê? Porque a pressão que estava aqui, ó, no ponto pontilhado lá no início, na primeira parte da minha figura, a pressão era grande. Mas a partir do momento que ele foi penetrando, a pressão voltou a diminuir. Então é como se eu pegasse esse gráfico aqui, ó, e ficasse brincando assim, ó. No primeiro momento, a pressão aumentou, estou fundindo. Só que aí depois a pressão voltou, diminuiu de novo, ele voltou a ser sólido. Então eu vou brincar com esse sólido, gás, sólido, gás. Aliás, sólido, líquido, sólido, líquido. Beleza? Tranquilo? Ok? Esse diagrama de fase, ele é muito interessante. Para substâncias no geral, a pressão, aliás, a disposição do gráfico, deixa eu redesenhar lá embaixo que eu acho que vai ficar mais interessante, tá? Porque lá em cima eu usei o gráfico genérico e acabei pegando a água como exemplo, mas assim, não me aprofundei, né? Então, fique esperto com isso daqui. De maneira geral, toda substância, o seu diagrama de fase é representado por um gráfico P, em função da temperatura, cuja disposição é mais ou menos assim. Isso aqui para as substâncias em geral. Tranquilo? Para a água, quando a gente analisa a água você tem que tomar um certo cuidado, porque este gráfico ele tem mais uma cara, é claro que eu estou extrapolando, né? Ele tem mais uma cara de um gráfico desse tipo aqui, ó. Tudo bem? Como se fosse mais, tivesse mais deitado, o Y tivesse menos deitado, por assim dizer. Ele tem mais essa carinha aqui. Tranquilo? Mas saber isso daqui não importa tanto. O que importa nesse caso é você interpretar. Tudo bem? Ou seja, entender que, mantendo a temperatura constante, eu posso aumentar ou diminuir a pressão mudando o estado físico da matéria. Entender que, mantendo a pressão constante, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura mudando também o estado físico da matéria. Entender que aqui eu tenho estado sólido, líquido, gás. Aqui é a mesma coisa, sólido, líquido, gás. Perfeito? E entender que, por óbvio, eu posso brincar de variar na pressão e a temperatura ao mesmo tempo, entender o que acontece com a matéria e, mais legal ainda, é saber que existe um ponto muito especial de encontro entre os três estados, que é o sólido, líquido e gás, onde a matéria se apresentará tanto na forma sólida, quanto na forma líquida, quanto na forma gasosa ao mesmo tempo. Perfeito? Muito difícil de fazer isso. É uma temperatura que você precisa trabalhar com ela a nível de laboratório, uma temperatura bastante controlada, mas que ela existe. Tranquilo? Bom, vou parar por aqui, eu acho que já tem informação suficiente. Perfeito, e nas próximas aulas a gente continua. Muito obrigado.